Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 16 de novembro de 2019, dia do não fumar e dia internacional da tolerância. E a CBN Entrevista tem a satisfação, a honra de conversar com o professor Edgar Antônio Curitza, carinhosamente conhecido como Dino. Ele que é um profissional na área de educação física e também responde pela demanda da pasta de esportes junto ao Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. Meu caro professor Edgar, bom dia. Bom dia, meu grande amigo Aloysio Vichuk. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Luiz, estamos aqui, né, a teu convite, muito obrigado, né? Estamos aqui para responder algumas coisas aí de você, nós bater um papo, né? Como você falou, se salientou para nós. Estamos aqui no teu programa, muito obrigado pela... Satisfação é toda nossa, meu caro professor. Eu posso te chamar de Dino, que é o nome de guerra. Faz favor, por causa que se falar Edgar, são poucos que sabem que é Edgar, né? Então Dino então, fica mais fácil. Mas está sendo interessante porque é uma boa oportunidade para nós socializarmos seu nome, professor Edgar Antônio Curitza, porque isso. Todo mundo Dino. E aproveitando, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, dando foco em relação à tua pessoa, às suas atividades, curiosidade, por que Dino? Pois olha, Aloysio, muita gente, muitos amigos meus perguntam isso aqui. O que eu sei é que eu era muito criança, né? Que um padrinho meu, seu Ari Maltauro... Lembro do seu Ari? Saudoso. Saudoso Ari. Ele era meu padrinho e que eu sei foi ele que me deu esse apelido, mas o porquê até hoje também não sei. Não tem nada a ver mas pegou, não tem nada a ver com o Edgar, né? Mas pegou e hoje é Dino, né? Olha só, a gente nota nos alunos, nos colegas, né? Aquele carinho, não, professor Dino e tal. E você aceitou muito bem esse apelido carinhoso, né, Dino? Tem que aceitar, né? Carinho, tem que aceitar, é carinhoso, realmente. Perfeito. Só todos os alunos meus me conhecem como Dino, né? Pergunta em Edgar, o professor Edgar está aí, mas quem é Edgar? Não tem nesse colégio, né? É assim que acontece. E é até interessante que você olha assim, Dino, sai com facilidade, né? Edgar, já, né? Parece que tem que fazer um pouquinho mais de esforço, né? Isso facilita a vida. Edgar é para os cobradores, né? Daí eles não me acham nunca. Nunca encontram, né? Muito bem. Meu caro professor Dino, satisfação enorme a CBN Entrevista recebê-lo aqui. E eu sempre tenho colocado o seguinte, professor Dino, que nós temos que socializar, né? As pessoas que trabalham, que lutam, profissionais, que têm uma história de referência e ao mesmo tempo também socializar essa bela história de nossas cidades e da região. Eu tenho certeza que os ouvintes vão dizer, puxa vida, não sabia que o Dino tinha toda essa vivência, não só na parte de esportes, mas no dia a dia, família. Como eu fiquei surpreso de saber algo que eu já vou revelar aos ouvintes aqui. Mas antes de nós trabalharmos um pouco mais, sei lá, do esporte, lado profissional, vamos conhecer quem é o menino Edgar. Fica fácil, né? Quem é o menino Edgar? Onde nasceu, o nome dos pais, enfim, um pouquinho da família, para que você possa sintonizar os ouvintes da CBN. Luiz, Edgar, né? Muito obrigado pelo carinho. Mas Edgar Antônio Curitza, família tradicional aqui de União da Vitória, né? Eu já tenho aqui, desde o meu nascimento, aqui em União da Vitória. Você nasceu em União da Vitória? Fui batizado com a água do Iguaçu. Opa, né? então não sai. Não sai daqui, né? Meu pai, né, Bogdan Curitza, que conheciam ele como Edgar, né? Mas o nome dele realmente é Bogdan Curitza. O nome é Bogdan Curitza, grandioso professor e também atleta, né? Sim, vamos passar por isso. Então vamos dizer por que Edgar, que chamavam teu pai pelo teu nome, mas ele não tinha nada de Edgar oficialmente. Eu não sei, ele é o primeiro, até uma curiosidade, ele era o primeiro aluno do Túlio de França, e o pai dele mandava ele para a escola, né, lá para o Túlio, e daí chamavam, na chamada, os professores Edgar, e ele não respondia.
né? E foram até chamar o meu avô, por que que ele não estava indo para a escola, o filho dele e tal. Daí, disse, não, mas está indo. Daí que chamavam aliás, minto, de Bogdan, e o Bogdan. nome dele Todo ele mundo sabia, chamava de Edgar e sabia o que era nome Edgar, Bogdan. então ele nunca estava na escola, mas realmente ele estava. Então, é por isso, ele também não sabe direito, né, esses motivos, mas então meu pai, o professor Bogdan Kuritsa, eu tenho a minha mãe, Zila Grube Kuritsa, e tenho mais duas irmãs e mais um irmão. Nós somos 2 casais. As 2 irmãs hoje são casadas com militares em Brasília. Meu irmão também mora aqui, também todos nascidos aqui em União da Vitória. Então, família daqui de União da Vitória, e as irmãs saíram devido ao casamento com militares aí. E o militar tem vida nômade, né? Não tem Sim, lugar. Né? sim, sim. Hoje eles estão em Brasília, cada 2 anos estão fora. A minha esposa também, né? Ivone de Souza Kuritsa, e tenho um filho e uma filha, né? Um casal também. Muito bem. Está aí um panorama em relação, né? Nascimento, pais e esposa e filhos. Bacana. Quer dizer, esta é a família Kuritsa, assim conhecida. E Conrado Grube. Depois nós vamos entrar nesse assunto. Meu caro Dino, me fale um pouquinho no sentido da tua infância. Porque quando se fala em Kuritsa, o pessoal lembra muito de uma padaria. Inclusive o próprio Padre Emílio Bortolini, ele fez uma homenagem à questão do Iguaçu, contando a história de Porto União, Vitória Região, e ali, numa das músicas, ele coloca que saudades do chineque do Kuritsa, da padaria do Kuritsa. Isso. É Na uma Manuel família... Ribas, Isso. na Manuel Ribas, qual o aluno do Túlio de França, antigamente, que estudava no Túlio de França, que descia a Manuel Ribas para ir para o colégio e não comia, não parava para comer o chineque ali Famosíssimo na chineque, padaria do Kuritsa, né? Todos os meus tios, eles trabalharam com padaria, né? Até onde a minha mãe mora hoje, ali na frente da casa dela, na Manuel Ribas, era também uma mercearia, né? Ou seja, uma padaria. Atrás de casa nós morávamos ali no Executive Center, ali era a padaria do meu tio, né? Eles vendiam pão para a cidade inteira, né? E a padaria também lá embaixo do tio Boris, o nome dele, que vendia o famoso chineque, né? E assim que começou a se desenvolver a família Kuritsa, ali onde até hoje minha mãe mora. E vocês foram criados nessa região, nesse espaço geográfico ali. Manuel Ribas, Túlio de França e até onde é o Executivo Center hoje. Isso, ali que nós morávamos, a família, meus avós, por parte do meu pai, moravam sempre ali, né? E ali que foi minha infância, ou seja, não era centro como hoje, né? Nós tínhamos a Manuel Ribas, que era paralelepípedo, né? Nós jogávamos, você falar agora, o pessoal pode, né, ficar assim, ué, será que é verdade? A gente fazia travinha, né, travinha na Manuel Ribas, na frente ali, onde morava o seu Ali, né, o pai do Hussein, o do Bashir, a família dele também morava na esquina ali, todos eles moravam ali, e nós jogávamos futebol ali na Manuel Ribas. E também nas esquinas que eram vazias, terrenos vazios, baldios, né? Nós fazíamos os campinhos de futebol naquela época, o serragem e tal, e jogávamos o futebol ali. Então, essa foi a infância. Onde também meu pai, que jogou futebol, né? Jogava futebol, ele, quando era professor de todos nós, também no Túlio de França, tinha uma variante 2, colocava o Ussi, Bashir, o Hugo Strozzi, eu, Orestes Minikoski e outros meninos, crianças, né, 8, 9, 10 anos de idade, botava dentro do carro e nós íamos no ABC, nos seus Camargos, sábado à tarde, domingo à tarde, jogar o futebol. Direção para a Cruz Machado, depois sair da ponte? Isso, antes do GR, lá na BR. Olha então só. a gente fazia, né, jogava isso aí, jogava o futebolzinho, até na Manuel Ribas. Ali no centro. Olha só. Quer dizer, ninguém acredita hoje de que vocês faziam as travinhas e tal. Quando vinha um carro, ele parava. Parava. O carro era pouco, mais carroça. Né? Não que nós sejamos tão velhos assim, não que dê com tanta idade assim, mas na verdade era assim que funcionava mesmo. Então, teus colegas de infância foram essas pessoas que você citou e estavam ligados através já do esporte, um futebolzinho de rua. Você veja, o Hussein depois até mandou para
estragou o nosso futebol que mandou asfaltar ali, que era prefeito, não sei se foi ele, né, claro, mas hoje o Bachir está aqui também na prefeitura, né, fazem Sim. um ótimo, excelente trabalho, todos eles, né, nas suas funções, e é mais ou menos isso aí, Pô, né, boas nós lembranças, hein? tivemos uma infância bem bacana, né, bem Contato feliz. com a natureza, a Isso, terra, sujar a mão e aquele tal. tempo não tinha o tal do celular, né, Luiz? Você falou em carroça, eu me lembrei de uma coisa. Todo padeiro ele tinha, tipo a charrete, o gaioto. Você tem alguma lembrança de sentido, Dino? Isso, Aloysio, foi bom até você me lembrar. Eu era bem criança e naquele tempo tinha a charrete. Quando eles puxavam pão, entregavam pão nas casas. Então, ali no Manuel Ribas, tinha uma entrada ali, onde eles depositavam lenha para fazer no forno, para assar o pão, né? E ali tinha uma entrada e tinha uma gaiota com um cavalo. Então, tinha um primo meu que fazia entrega. Atrás dessa gaiota tinha uma caixa, um caixão, né? Que eles chamavam assim atrás. Eles enchiam de pão ali. Ele pegava e batia na rédea do cavalo, que ficava preso em cima da gaiota, e o cavalo saía andando. Cada vez que o cavalo parava, ele levantava, tirava o pão e entregava. Então, daí batia, o cavalo ia de novo. O cavalo sabia todos os locais, né? Fazia a cidade inteira, o cavalo sabia bem certinho onde que eram os fregueses e parava. Bem interessante. Bem Condicionado interessante isso já? aí. Eu sempre ia Olha em só, cima pô. ali, Aham. passeando e fazendo Perfeito. bagunça, né? Mas é uma coisa interessante. Então, vamos dizer que então ali onde que é o Executivo Center era um potreiro de vocês, praticamente, Olha, não? assim meu pai, né, falava, comentava, bem no Executivo Center, bem tempo atrás, era onde eles deixavam os cavalos, as vacas ali, né, tinha tipo um potreiro, né, que a gente chama, Olha só. né, para que ficavam ali pastando, ficavam ali presos para o trabalho. Interessante essas histórias, É, Dino, como a gente tem lembranças fantásticas em relação a uma infância. E, afinal, né, é algo do passado, mas deve ser valorizado para entender hoje. Né, cada um dentro da sua profissão, das suas atividades, tendo suas famílias, mas uma lembrança que ninguém tira da sua ideia, da sua imagem, da tua infância, né? não, isso a Luísa ficou, né? Fica, a gente fala para os filhos, né? A gente comenta com todo mundo, né? Sim, Sobre isso sim. aí. Uhum. Então é bem interessante, bem bacana mesmo. Eu vou fazer um questionamento em relação, você falou do teu pai. Eu sei que ele gostava do futebol de salão. Teu pai era atleta, Dino, porque para nós entender essa tua profissão que você abraçou, o esporte, né, um profissional na parte do esporte. Teu pai foi atleta também ou não? Ele, na verdade, não era futebol de salão. Depois que ele brincava só com futebol de salão, quando era professor. Mas ele iniciou, ele foi chamado para fazer um teste e jogou no Curitiba O Futebol quê? Clube. Do No Curitiba? Qual Curitiba. era a Ele posição jogou, dele? ele era goleiro, jogou junto com o Fedato. Com o Fedato, mas daí ele ia ser contratado pelo Curitiba, só que apareceu uma hérnia nele. E ele teve que fazer, teve não, pediram para ele que tinha que fazer a cirurgia para continuar na equipe. E ele, acho que com medo, não sei, de fazer a cirurgia naquela época, né? Desistiu de fazer a cirurgia e foi pro magistério, né? Mas ele assim mesmo, ele já trabalhou na prefeitura de Dona Vitória, na época não era secretário de educação, tinha outro nome que eu não me recordo agora, mas ele também participou disso aí. Respondia pela Ele educação. respondia pela educação, foi primeiro também aluno da FAF, né? Da FAF, se Perfeito. formou e tal, e professor na faculdade, depois da FAF e Túlio de França. E diretor também. E isso, ele foi acho que 11 ou 12 anos diretor do Túlio de França. Olha só, que bacana. Nós precisaríamos de um tempo maior, Dino. Eu quero ainda lhe perguntar algumas coisas assim para que te possa esclarecer ao público. Me diz o seguinte, tua formação educacional, o fundamental e o médio, rapidinho, só para que as pessoas tenham Isso, o noção. fundamental e o médio eu fiz no Túlio de França. Análises clínicas era a parte técnica, então eu fiz análises clínicas no Túlio de França, o fundamental e médio, né? Tá, e aí a questão da tua formação superior, você foi direto para educação física ou você iniciou uma outra faculdade? Porque aqui, esse nome, Otto Conrado Gruber, tem muito a ver com o esporte local. Teu pai já no sangue, a questão de jogador. Você já foi direto para o curso de educação física ou não? Não por causa que eu terminei o meu ensino médio no Túlio de França, e daí eu sempre gostei muito de animal, né, de bichos, essas coisas, e fiz o primeiro vestibular para veterinária.
Mas não era aquilo realmente, né? Não era aquilo realmente. Daí o meu negócio era esporte, sempre continuei com esporte, né? Como até hoje. Daí eu fiz vestibular para educação física na Universidade de Ponta Grossa, Estadual de Ponta Grossa, na UEPG. Fiz, passei e continuei o curso lá. Só que eu pedi transferência, tive que pedir, fiz um ano lá de faculdade, mas assim, quando eu saí do Tour de França, o Colégio São José me contratou, o Frei João, com 19 anos eu comecei a trabalhar lá, fiz um teste, lá me chamaram, e o Frei João gostou e eu comecei a trabalhar lá. Daí, então, saí da UEPG, fiquei um ano lá, fazendo algumas matérias, e entrei na Faculdade de Palmas, que abriu, era mais perto, podia ir e voltar. Me formei com a primeira turma de Palmas. Você da primeira turma de Palmas? Primeira então. turma de Palmas. Fiz a minha pós-graduação, também sou pós-graduado, também fiz na UEPG, né? E trabalhei no São José, trabalhei nas prefeituras aqui. Já me aposentei no São José com 34 anos de serviço lá, no colégio particular. Não é fácil, você sabe, o colégio particular no nível do colégio de São José, né? São José. Trabalhei 34 anos lá e daí parei, né? Não dá mais, tem que dar a chance para os outros, né? Tem que dar uma oportunidade para os outros. E eu daí, então, me aposentei no colégio São José. Bom, em relação a essas atividades profissionais, você ainda está ligado ao Estado do Paraná como funcionário, como professor. Fala um pouquinho, Dino, dessa tua pasta, enfim, aonde você tem as atividades junto ao Núcleo Regional de Educação da Vitória. E quando se fala em esportes, joguinhos, vem na cabeça Jogos da Primavera. E eu percebo lá que você tem um respaldo enorme junto ao novo chefe do Núcleo Regional, o professor Carlos Alberto Pouzin. Você que articula, você mantém os contatos em todos os municípios, tem uma relação que você criou de credibilidade e confiança enorme aos municípios. E eu percebo que o professor Carlos assina embaixo em relação a tudo aquilo que você articula. Fala um pouquinho das atividades, por gentileza. Sim, Luiz. Faz quase 20 anos que eu estou no núcleo nessa demanda, né? É uma demanda que não é fácil, mas é uma demanda que eu gosto muito de trabalhar com o jovem, com a criança, com o adolescente. Eu trabalho muito com eles. Trabalho com os 9 municípios aqui da Ansulpar, né? Com mais de 40 profissionais de educação física aqui na nossa região. Eu trabalho nessa demanda com jogos escolares, que é uma competição muito grande, de tanto que é a maior competição da América Latina. E eu posso fazer esse trabalho, estou realizando esse trabalho, hoje também por causa do professor Carlos, nosso chefe do núcleo. O núcleo me dá todo o respaldo, me dá a falada carta branca para mim falar. Eu não levo problema para eles. De todos esses anos eu aprendi a como lidar com os prefeitos, trabalhar com os prefeitos, com os municípios, com as crianças, com os professores. Então isso é muito bom. Eu gosto muito desse trabalho que eu faço, sabe? Então estamos ficando, mas só que já estou quase na hora de parar, né? Porque tem outros que podem vir aí para fazer nosso serviço também, mas é uma coisa que a gente gosta, né? Quer dizer, como você falou, está no sangue, né? A família, né? Família, desde vô, de todos, essa né? questão do sangue, me fala um pouquinho de Otto Conrado Grube. Quando se fala em Lery, a antiga Lery, primeira pessoa que vem na minha cabeça, pela questão da minha idade, é o seu Otto. Você é neto do Otto. Eu fiquei surpreso, Dino, quando fiquei sabendo verdade. Esse elo de parentesco com o Otto. É verdade, Luiz. Quando eu te falei, né? Você perguntou, pensei que você até sabia alguma coisa, mas eu sou neto do seu Otto Conrado Grube, famoso seu Otto Conrado. Ele é fundador do Iguaçu, nos bons tempos, né? Nos belos tempos, brilhantes tempos do Iguaçu, com o Gianordoli, né? Tinha uma equipe muito grande, ele era até o tesoureiro, uma pessoa muito séria, né? Dentro do Iguaçu. Até tem uma foto dele lá na sede do Iguaçu, sempre vou lá, eu vejo, eu lembro dele, né? Então, já começou por aí, que nem você falou da Lery, né? Do esporte. Ajudou bastante a gente também nessa parte de esporte, né? Organização. Por isso que você tem essa facilidade nos joguinhos aqui em todo o Paraná, lidando com professores, com os alunos, os atletas. O tempo, acampamento, a questão do pernoite, almoço, jantar, você tudo. Essa logística já tem na cabeça, né? Exatamente. Mas para você começar com isso aí,
precisa tempo, precisa, né? Tá no sangue, né? Você tem que gostar, não adianta, né? Não adianta Então. se você não gostar do que você faz, é bom parar, né? E com o esporte, você realmente tem que gostar. Né? Muito bem. Dino, eu preciso saber. Teu pai é atleta, você é neto do Otto Conrado Gruber, e eu te pergunto, teus filhos, sei que você tem uma menina e um menino, também herdaram a questão do esporte bem acentuado, por gentileza? Olha, os dois gostam muito de esporte. A minha filha até começou a treinar um voleibolzinho comigo no colégio, que ela estudava, mas só que ela foi para outra. Hoje ela está fazendo medicina, Luísa. Então ela foi para outro Vai cuidar ramo, do papai e da mamãe? vai cuidar do papai e da mamãe, né? Mas me surpreendeu não, porque tá, que nem você falou, tá no sangue, o meu menino, né? O Edgar Júnior, que a gente chama ele, né? Ele é conhecido em Santa Catarina, no Paraná, hoje como Edgar Júnior, já nacionalmente. Opa! Qual é a área dele no esporte? Ele joga basquete, né? Joga basquete, jogou aqui por Porto União com o Neto, né? O Neto que pôs ele para treinar o basquete. E ele foi subindo de nível. Hoje ele está em Joinville, treinando com o atleta adulto. Ele foi só esse ano, eu não vou contar para trás, falar para trás que esse ano tomaria muito tempo. Esse ano ele já foi campeão sul-brasileiro, sub-19, que ele tem... Você está estufando o teu peito aqui, Gino? Ele tem 17 anos, ele foi campeão sul-brasileiro, sub-17, e destaque da competição com 17 anos, jogando uma competição de 19 anos. Daí ele foi agora campeão de Santa Catarina também, sub-19, e destaque também no mesmo ano. E agora ele está amanhã ele joga em Blumenau na playoff do adulto de Santa Catarina, maior competição de Santa Catarina do basquete. Ele joga amanhã e se ganhar ele disputa já a final na sexta-feira. Ele chegou segunda-feira de Salvador, quando ele foi com a faculdade, com a universidade dele, jogar nos Jogos Brasileiros Universitários em Salvador e ficar em segundo lugar. Ficar em segundo lugar, ele jogando, também atuando, né? Ele está fazendo o que de curso? Ele foi convidado pela Unisociesc, né, com bolsa integral para fazer direito. Opa. E, em contrapartida, claro, ele joga pela universidade, pelo município de Joinville, e agora até está esperando, vamos ver, quem sabe, o ano que vem ele consegue uma amarelinha aí. Olha só, que isso beleza. Aí, né? E o sonho... né? Chegou no ápice, né? Tá no filhão lá. Tá no filhão lá, então até de falar eu me arrepio, sabe? Você está todo orgulhoso. É bacana, eu vivi isso aí, né? Jogos escolares, eu fui atleta de jogos escolares, fui professor, técnico e hoje eu coordeno uma competição maior da América Latina, né? Que beleza, hein, Dino? Olha, Dino, infelizmente nosso horário já estourou. Quero agradecer imensamente a tua presença com essas curiosidades. E, afinal, quem é que não conhece o Sr. Dino? Quem é que não gosta do Sr. Dino? Tantos outros professores também. Mês de setembro foi o dia também do profissional de educação física, né? E a gente sabe da importância de vocês. Eu tenho tantos outros que eu quero trazer aqui para valorizar. Meu caro Dino, uma mensagem final aos ouvintes da CBN. Olha aí, Luísa, de tudo que nós falamos, o que eu posso falar, principalmente para o jovem, né? Que ele aproveite a sua juventude, estude bastante, aproveite, se divirta, faça coisas boas, que só assim, mais tarde, ele vai poder e ter história para contar. Obrigado. Muito bem, nós que agradecemos. E vocês que nos acompanham do outro lado do rádio, sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá.